Bom dia, matriarcado. A previsão do tempo diz que o céu fechou. O poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. A chuva da Amém, igreja? Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Vamos lá. Então, queridas, queridos. E aí? Esse jogo tá foda, hein? Esse jogo me deu um susto de cara. Mas eu entendi. Eu entendi ontem escrevendo o texto da Hora da Cisma. Eu entreguei a leitura pro laboratório antes da Hora da Cisma. A leitura do mês, a leitura da semana. Então... Ai. Eita porra, caiu tudo. Então... ainda não tinha tido uma determinada sacada que dava liga a toda a interpretação. Essa sacada veio escrevendo o texto da Hora da Cisma. O objetivo é a gente chegar lá no mago mesmo. O objetivo desse jogo é a gente enxergar que não faz sentido a gente estar impondo certos sofrimentos a si mesma. É tudo da lua. O que vier de dificuldade por esses dias, de medo, de indecisão, de sofrimento, eu vou pedir para você pensar, considerar a hipótese de que talvez seja uma coisa da sua mente. Na lua, a gente fica realmente no escuro. A gente fica maluca. A gente começa a achar que os demônios que existem dentro da gente estão dançando, sambando na cara da sociedade. Então, assim, por exemplo, você vai achar que uma determinada coisa que é tua, na verdade é da tua amiga. Ou que fulano tá implicando com você, sendo que você é que já se sente perseguida mesmo. Ou você provocou, você é intragável mesmo. Assuma seus erros, porra. Você é intragável é ótimo, né? Caralho, esculachando as pessoas me leem. Não é isso, gente. Eu também tenho meu lado sombra, meu lado intragável. Todo mundo tem, tá? Não é você é tudo isso. Você é muita coisa. Pelo amor de Deus. Eu não tô querendo esculachar ninguém, não. Vamos lá. Finalmente estou tomando um gole de café. Nem é o café que eu gosto. É um pilão, porque é o que tinha pra hoje. Eu tô há mais de 15 dias sem tomar café. Eu já não tava tomando quando eu tava doente. Aí eu fui jogar e o resguardo era esse, cara. A Adele comenta. Anteontem foi ótimo. Parece que eu tô falando com o sotaque. Anteontem rolou isso. Motivo: grupo escolar de responsáveis. Não posso imaginar o que seja isso. Tenso. Então, meu povo, eu tava falando que, assim, na lua, a gente projeta mesmo nos outros as coisas que são nossas. E a gente tende a pegar toda a nossa bagagem de sofrimentos, né, de todas as situações que nos torturam. A tendência essa semana é a gente pegar essas situações que nos torturam e pintar as pessoas com elas. Então, muito cuidado. Assim como determinados sofrimentos que a gente está acostumado a transitar neles,
Ah, eu tô aqui no quentinho desse sofrimento porque eu já conheço ele bem. Então eu vou ficar aqui. Pelo amor da deusa, não faça isso. Tem um jeito mais fácil de você fazer, de você viver, de você encarar a realidade, tá? Esse jogo diz, ele traz uma carta super difícil no sim, uma carta super difícil no porquê, mas que é só tua, é tudo que você projeta no mundo a partir dos seus demônios. A gente tem uma carta muito fácil, extremamente fácil, como diria J Quest. J Quest foi forte, hein? Quem aí gosta de J Quest, gente? Posso zoar ou eu vou estar desrespeitando alguém? Não zoar não, né? Deixa, cara. Se bem que eu faria o Rogério Flauzino, sabia? Faria. Beth faria. Bom dia, amigona. Começou agora, tem 5 minutos. Sei lá, trazer um pouco, que eu tava passando café. Foi o primeiro café que eu tomei em quase 20 dias. E Fá não me deixou tomar café, pediu pra eu evitar líquidos escuros. Até vinho que eu tô aí, o que eu fiz? Comprar um vinho branco. Mas eu podia beber bebida alcoólica, só não podia bebidas escuras. Principalmente o café. Adele comenta: projetei, mas imediatamente eu entendi que os demônios eram meus. Eu ouvi da minha filha de 9 anos: você não precisa se expor tanto. Assim você evita os conflitos e fofoca. Gente, que criança maravilhosa. Que princesa de copas, né? Então, olha o que rolou comigo. Bom dia, amigona. Minhas amigonas aí. Essa semana... Ah, mas eu faria. Nem todo mundo que eu fizer me merece, né, Maíra? Mas eu faria o Flauzino. Só faria. Eu tô querendo fazer alguém, mas tá difícil, né? É difícil amar. Acho que não existe homem para mim no Brasil. Porra. Já tentei marroquino, uruguaio. Já tentei um filho de libaneses. Agora filho de argentinos. Tá foda, mano. Tem que fazer terapia, né? Não adianta. A gente tá num desnível aí que tá foda. Eles têm que fazer terapia, mano. Também já fiquei sozinha. Sou uma pessoa da solitude. Eu fico sozinha, sabe? Com alguma facilidade, assim, em relação a homens. Mas preciso da minha rede. Descobri que preciso muito da minha rede. Todo mundo, né? Bom. A gente tem, então, uma carta de caminho fácil entre duas cartas de caminho difícil. Essa é a primeira coisa que me salta aos olhos nesse jogo, tá? No sim do jogo, a gente tem uma das cartas mais difíceis do tarô, que é o enforcado. E aí o enforcado, ele tem uma diferença... Até cuspi aqui na tela, desculpa. Ele tem uma diferença no tarô mitológico, que é esse que eu uso, e no tarô classicão, que é o de Marsella, tá? Qual é a representação do enforcado dentro do tarô de Marsella? É um cara pendurado pelo pé. A primeira coisa que você precisa saber é que o enforcado não está enforcado. Ele está pendurado pelo pé. Porque ele não está morto. É um tipo de punição que não é do tipo morrer. É do tipo não sair do lugar. É uma punição que era comum na Idade Média, na Europa. As pessoas passassem e avistassem um cara pendurado pelo pé em uma árvore, saiba, aquilo ali foi uma punição. Ele cometeu algum crime, ele foi colocado de castigo. Entendem? O enforcado é um castigo. Só que o enforcado no tarô, se você olha para a carinha dele, o semblante dele está sóbrio, plácido,
Parece que não tem porra nenhuma acontecendo. Por quê? Ele já tá há tanto tempo ali que ele já se acostumou àquela dor. Ele se acostumou a estar numa situação arrombada, que é pendurado pelo pé em uma árvore, em, sei lá, uma marquise de alguma coisa, na entrada da cidade, num poste, sei lá. O cara tá pendurado pelo pé. Essa é a representação do enforcado. Então ela é inspirada em um tipo de sanção que existia na Idade Média, imposta a determinados criminosos, tá? Uma vergonha pública. Para as mulheres, por exemplo, existiam em determinados lugares outros tipos de vergonha pública. Entre diversos grupos ciganos, a vergonha é cortar o cabelo. Então essa coisa que os traficantes fazem aqui no Rio de Janeiro, cortar o cabelo, raspar a cabeça dela, isso não é invenção. Infelizmente isso é ancestral. Infelizmente esse tipo de punição vai naquilo que para nós tem uma força muito grande de feminilidade. Eu já fui punida dessa maneira. A minha mãe já fez isso comigo e a minha avó já fez com a minha mãe, cortar o cabelo, a contragosto. Eu tinha um cabelo na bunda. Olha só. Valeu, Pablo. Eu tinha um cabelo até a bunda. Cabelo na bunda é ótimo. Eu tinha um cabelo até a bunda. E ele cresceu de novo. Tanto que quando eu fui iniciada no candomblé, ele cresceu de novo. Ele estava também na mesma altura que estava antes. Mas um dia, simplesmente, aquela garota que sempre teve cabelão chega ao... Eita porra! Chega ao colégio com cabelo aqui. E eu tive que contar para as pessoas o que aconteceu. E foi nessas condições em que eu descobri também que eu era filha adotiva. A minha mãe me contou nessa conversa, uma conversa punitiva, que eu era filha adotiva. Eu estava na visão dela muito rebelde, dando problemas, rendendo problemas para o casamento dela. Meu padrasto era uma pessoa, pior ser humano que eu já conheci na vida. Um cara miliciano, né? Sargento da PM, miliciano. E que tentava manipular minha mãe para que ele tivesse o controle da minha educação. Porque, na verdade, ele estava afim de mim. Ele era um abusador, né? Ele não conseguiu grandes abusos, não. Mas ele tentou. Bom, você provavelmente vai fazer esse exercício que eu fiz agora. Você vai fazer contato com imagens de dor suas. Só que eu tenho aqui o papel de te lembrar que você não está travada dentro delas. Você tem mobilidade. É diferente do enforcado. O enforcado é uma carta onde a gente não tem mobilidade. A gente não consegue sair dele. Então, toda a nossa condição vítima vem no enforcado nos dizer, em cada jogo vai dizer uma coisa. Agora está nos dizendo o seguinte: você só está nessas condições porque a sua lua, ou seja, a sua memória, as suas raízes, principalmente as raízes mais trevosas, mais adoecidas, os seus traumas, suas dores, uma autoestima baixa, o seu lado mais fragilizado te colocou aí. Você não precisa estar aí. Você pode experimentar outros lugares. Mas talvez a gente esteja acostumado ao caminho mais difícil. Essa é a questão desse jogo. Como é que eu faço para deixar vir
o meu lado que aceita que o caminho seja mais facilitado para mim? Como é que eu posso escolher um caminho menos penoso, menos doloroso para mim? Como é que eu faço para sair de certos sofrimentos dentro dos quais eu estou acostumada a agir? Se você tirou enforcado, principalmente, essa é a tua questão, tá? Bom, o enforcado então sai no sim. E aí, no tarô de Marcelle, ele é aquele criminoso. No tarô mitológico, olha a representação que eles pegam do enforcado. É um cara também pendurado pelo pé. Tem uma águia sobrevoando ele. Então, como vocês podem imaginar, essa águia vai atacá-lo. Só que esse cara que tá deitado pelo pé, tá pendurado pelo pé, ele é um titã. Ele é um dos poucos titãs que os deuses do Olimpo permitiram que continuassem no Olimpo com eles. Então os deuses do Olimpo, a geração de Zeus, vem, toma o poder, né, do pai. Os titãs perdem completamente o prestígio que eles tinham. E existe um titã que se chama Prometeu. Que ele cria os seres humaninhos. Ele é o criador da humanidade. Dentro da minha tradição, a divindade que cria a humanidade se chama Obatalá. E cria essa humanidade e todas as coisas ao lado da sua companheira, que é a mãe de todas as cabeças, que se chama Iemanjá. E existe um mito, um Itã, que envolve o Obatalá, que é exatamente o Itã pelo qual eu venho passando, que eu venho tratando, onde o Obatalá existe a mesma cena aqui de aves de rapina bicando as entranhas de alguém. Esse Itã já saiu para mim uma outra vez. Eu tô tratando ele, tô equilibrando ele na minha vida, mas é só pra vocês entenderem que existem várias culturas aquela carta do tarô ali. E essa coisa do bicar as entranhas, pra mim, se manifestou na forma de menstruações muito avassaladoras. Eu lido com isso sempre, mas tem a ver com essa energia que desequilibra. Vamos lá. Prometeu, esse titã, ele foi aprisionado por Zeus nessa condição. Zeus mandou que ele fosse aprisionado no alto de um monte, de cabeça para baixo, e que uma águia todos os dias fosse bicar o fígado dele. Na verdade, não de todos os dias, estou falando, sei lá, com a periodicidade, porra, não sei, entendeu? Eu sei que o lance do fígado o fígado se refaz. Ele é um órgão que se regenera. Então, se alguém que é eterno é bicado por uma águia e aquele fígado se refaz, né? A águia vai lá, destroça a carne dele, bica o fígado dele e aquele órgão se refaz. Aí daqui a pouco a águia vem de novo e bica de novo e se refaz de novo e fica assim. Se o cara é eterno, essa punição é eterna. Só que diferentemente do nosso enforcado do tarô de Marcelle, Prometeu, esse deus que foi aprisionado dentro da estrutura do tarô mitológico, acorrentado por Zeus, ele não está no mesmo estado de resignação que o enforcado do tarô de Marcelle.
ele passa o tempo todo da punição xingando Zeus. Mas por que ele foi parar aí? Porque ele é o criador da humanidade. E Zeus não gostou nada dele pegar o fogo dos deuses escondido, roubar o fogo dos deuses e entregar para os seres humanos. Ele ensinou os seres humanos tudo que os seres humanos sabem a respeito de desenvolver a cultura, expandir a civilização. Prometeu fez isso. Ele é também um grande educador da humanidade. E o fogo dos deuses, na verdade, é a possibilidade da cultura, da comunidade, da sociedade existir, da estrutura dos laços sociais se tornarem cada vez mais complexos. Então Prometeu pegou o fogo dos deuses escondido, o fogo de Hélios, o fogo do sol mesmo. Quando o fogo de Hélios estava passando na sua carroça, no horizonte, Prometeu foi lá e pegou o fogo dos deuses e deu para os seres humaninhos. Toma aí de presente de Natal para vocês, meus filhos. Toma aí esse PlayStation. Porra! Zeus foi puto e mandou que essa cena acontecesse. Aprisiona ele, bota uma águia para bicar o fígado desse filho da puta. Ele é eterno mesmo, ele tá fudido, ele vai ficar sofrendo para sempre. Ninguém sabe quando que essa tortura vai acabar, certo? Nem o Prometeu. Aí que vem a diferença dele em relação ao enforcado do tarô de Marcelle. O Prometeu, ele não fica resignado enquanto ele tá amarrado pelo pé. Ele é resistência. Ele passa o tempo todo dia xingando Zeus. Seu filho da puta, seu arrombado. Vai tomate no teu cu, seu filho do caralho. Meus seres humaninhos vão vir, vão te fuder, eles vão tomar o poder de você. Aí Zeus começa a ficar com medo. E fala, não, peraí, ele tá dizendo, e ele já preparou os seres humaninhos para tomarem o poder de mim. Será que eu devo manter esse cara aí mesmo? Um dia Zeus se cansa. Fala, não, eu tenho que liberar esse cara, apaziguar ele. Então, chama aí um herói fortão. Chama meu filho Heracles. Chama meu filho aí que a minha mulher odeia ele. Meu filho mais odiado, chama ele aí. Então, meu filho é muito forte. Manda meu filho matar essa águia e soltar esse filho da puta. Então Prometeu é solto por Zeus. Certo? Um dia essa tortura acaba. Ela teria durado 30 ou 300 ou 3.000 anos. Não se sabe. O enforcado é o cara exposto à sua própria dor. É o nosso lado vítima. E aí eu te pergunto, isso tá no sim do jogo. É desejável? Não é. Dá pra florear um enforcado? Não dá. É um mito arrombado. Vamos ter que respeitá-lo assim. Não dá pra dizer que certas cartas são bonitas. São trágicas. Você vai apreciar com seu senso estético aquela tragédia ali. Mas é bonito? É lindo? É gostoso de passar? Não é. Mas é tudo vida? Não. A gente vive vida, morte e vida. Essas imagens são milenares e são muito complexas mesmo. A grande lição do enforcado é aprender a transitar na própria dor. Só que aqui o jogo está afirmando que nós temos uma dimensão enforcado e ela está dando as caras. Isso não é uma afirmação de que a gente aprenda a transitar na própria dor. Isso é uma reclamação do jogo. Dado o contexto das outras cartas, é uma reclamação. E a gente vai se tornando melhor na arte da cartomancia
conforme a gente começa a enxergar essas relações entre as cartas. O que é que elas estão conversando entre si? Quando a gente sai da mera memorização do que significa aquela carta ali e a gente começa a estabelecer relações entre elas. Aí você vai melhorando. Aí você vai tornando a tua leitura mais profunda. Então, nossa, dei uma unhada aqui bem no... Esse aqui eu não tomei porrada não, tá, gente? Não é Maria da Penha, não. Esse aqui realmente é glitter. É glitter sustentável, tá? Hoje eu tô no modo Pablo, qual é a música? Então, vamos lá, ó. Porra, Pablo. Dois Pablos, né? Foi a música Evitar. Quer dizer, um Pablo e uma Pablo. Gente, Pablo tá se tornando... O mundo tá ganhando Pablo, né? Isso é genial. Isso é um hino de louvor. Viado. A chuva da vitória vai reinar no fim. E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Então... No não do jogo, a gente tem o oposto enforcado. A gente tem um herói que encontrou o caminho muito facilitado para ele. Ele está decidido a ir em busca do que é o sentido da vida dele, a ir em busca da sua verdadeira aventura de viver. Ele está cheio de coragem de enfrentar o mundo. E ele está solto e pronto como herói. Esse cara é o nosso querido Jazão, o herói do fogo no rabo. O herói do fogo no cu. Jazão é o de pé, tá? O que tá ajoelhado aos pés dele é o tio dele, que é um escroto, é um vacilão, que tentou tomar a herança dele. Mas a justiça do servo veio. Bom, Jazão, como nós sabemos, é o herói do naipe de paus. A história dele dentro do tarô mitológico é contada de 2 até 10 de paus, tá? Aí a gente tem o As de paus, que é Zeus, a gente vai ter as cartas da corte, né? Pajem, cavaleiro, rainha, rei. Em outros baralhos a estrutura é outra, o pajem é a princesa, cavaleiro é o príncipe, rainha, rei. No meu modo de ver o tarô, na minha abordagem matriarcal do tarô, não existe hierarquia entre rainha e rei. A rainha vem primeiro porque ela é aquela que dá a luz. Só por isso. Ela é a mãe de todos os arcanos. Inclusive do próprio rei ela pode ser a mãe. O rei vem depois dela. Ele pega a obra da rainha e multiplica-o, joga para o mundo. Ele joga para o coletivo. Enquanto a rainha, seu ventre é o íntimo, é a esfera da criação. É assim que eu, Maria Gabriela, vejo o tarô e difundo ele através da matriarcaria, que é a minha escola de oráculos. Mari, muito obrigada. Amei o seu presente. Eu quero conversar com você para divulgar o seu presente. Mari me mandou uma HQ que ela fez há muitos anos. Tô amando. E a dedicatória é linda, né? Eu vou ler para vocês depois, vou fazer um unboxing.
Ganhei 2 livros na mesma semana, que foi a semana em que eu tava doente. Ganhei 2 carinhos. 2 livros, cara. 2 mulheres de lugares completamente diferentes do país me mandaram livros. Tá na hora de lançar outro, né? Eu só não sei qual. Tem 2 quase prontos. Mas o 3 de paus é o seguinte. Esse herói Jazão, se vocês observarem, ele está sem uma das suas sandálias. Eita, peraí. Ele está sem uma das suas sandálias gladiadoras. Né? Porque ele é o cara das sandálias gladiadoras. Ele gosta, não se meta, respeita. Respeita. Apenas aceite, tá? Os gregos curtiam as sandálias gladiadoras e tal. Sonho dos pés, né? Sonho dos pés foi criada na Grécia Antiga. Então, o 3 de paus é a carta em que esse herói do fogo no cu, ele ousa ir lá tomar o destino dele de assalto. Então eu vou fazer o que meu mestre mandou, eu já tô certo. O oráculo já me contou qual é o meu destino. Eu vou meter as caras e vou lá fazer o meu destino. Então ele vai. Só que ele tá achando que ele tá pronto pra guerra. Ele tá achando que ele vai lá tomar o destino dele e ele vai ter que enfrentar uma super batalha. Mas, curiosamente, quando ele chega lá, ele encontra uma facilidade inacreditável. Esse herói, ele tem uma história parecida com a de Jesus, eu juro pra vocês, cara. E se eu listar pra vocês o que tem na mitologia grega de parecido com a história de Jesus, vocês vão ficar de cara, tá? E se eu contar pra vocês que esse lance de ressurreição já aconteceu, né, inclusive com mulheres, primeira pessoa, né, a viver uma ressurreição, primeiro ser, Deus, na verdade foi uma deusa. Se eu contar isso pra vocês, a primeira ressurreição do mundo foi com Xoxota. Não foi Bilal. Pedro Bilal. Esse herói, ele tem um mito parecido com o de Jesus, porque quando ele estava para nascer, havia uma ordem de matar todos os meninos que pudessem aparecer no reino, que pudessem nascer no reino. Tipo Herodes. Só que o Herodes em questão, tô falando o nome certo do personagem bíblico, não tô? É o Herodes, não é? Que manda matar todas as crianças. Só que o Herodes da mitologia grega se chama Pélias e é o tio desse garoto. Esse garoto, não, o tio e o pai estavam em disputa pelas terras, pelo trono. O pai é o que tinha direito ao trono. Mas o tio foi lá, fez uma manobra política e acabou usurpando o trono. Estava para nascer esse garoto que era o herdeiro mesmo do trono. O pai ia morrer, o garoto ia vir. E havia uma profecia de que esse garoto ia tomar o trono dele. Então ele mandou matar todos os meninos que nascessem, que tivessem nascido. O pai pegou ele, embrulhou ele, entregou ele. Ah, tá dando voz de Temer? Que merda. Mesmo nesse celular novo? Ai, que merda. O pai embrulhou ele e levou ele para ser criado fora do reino por uma pessoa de muita confiança. Uma pessoa não, um centauro, uma criatura mítica, tá? E esse centauro, diferentemente dos outros centauros, era um supermestre. Os outros centauros eram muito dados à sua dimensão bicho, ao seu lado mais instintivo. Mas esse centauro era diferente.
Ele era mais conectado com a sua dimensão mental, ele queria ir além. O dono da flecha. Quiron, o curador ferido, o mais sábio de todos, era um mestre a quem Ezão recorreu para entregar o seu filho Jazão. Então Jazão foi criado por esse centauro. Só que Jazão cresce sabendo que existe uma relíquia numa ilha, que é uma relíquia que é capaz de fazer qualquer terra frutificar, crescer, enriquecer. Um amuleto dos deuses, uma relíquia dos deuses que abençoa qualquer terra em que ela estiver. Abençoa as mãos de qualquer guerreiro em que ela esteja. Ela é um troféu, um símbolo de vitória, um símbolo solar. Essa relíquia é a lã dourada do carneiro do signo de Áries, que muitas décadas antes havia salvado a vida de um garoto em nome dos deuses. Esse garoto se chama Fricho. Peraí, galera. Tô encatarrada. Eu tô fumando pouquíssimo, graças aos deuses, cada vez menos. Mas agora, né, Alexandre de Moraes permitiu que todo mundo tivesse 6 pés. Agora fumar é com qualidade, né? Vamos lá. Alexandre de Moraes foi ótimo, parece que é só ele. Só enxergo eles. Estava obcecada. Passava 90% do tempo falando sobre Alexandre de Moraes e os outros 10% esperava que alguém falasse para que eu pudesse falar junto. Então, esse garoto Jazão cresceu sendo criado pelo centauro Quiron. Mas ele tomou conhecimento de que existia essa relíquia numa ilha. Só que ele não sabia que ele era parente do garoto que foi salvo pelo Carneiro Dourado, por essa relíquia. Ele não sabia que ele tinha direito a essa relíquia. Mas ele sonhava, como todos os heróis sonhavam, um dia colocar as mãos nessa relíquia. Então, quando ele cresceu, né, ele cresceu sendo educado pelo centauro, pelo supermestre. Então ele aprendeu a respeitar os deuses em primeiro lugar, respeitar o destino, respeitar o oráculo. Recebeu toda uma educação espiritual. Depois ele começou a receber a sua formação de herói, de guerreiro, e se tornou um ótimo guerreiro também. Quando ele chega à idade adulta, ele chega para o mestre dele, para o centauro, e pergunta: mestre, podemos consultar o oráculo? Eu quero saber para onde que eu sigo o meu destino. Eu estou pronto como herói. Eu sinto que tem um chamado para eu ir para o mundo. E aí o mestre vai lá e consulta o oráculo com ele e tal, faz toda a proteção da casa, pede licença, vai entrar no campo, esses caralho. A Alana responde ele: estamos marcados para o dia tal, tal, tal. E a mensagem do oráculo para ele é: Jazão, chegou a hora de você ir lá tomar as terras que o teu tio tomou do seu pai. A sua história é essa, e essa e essa. Você vai ter que ir lá resgatar essa boa herança familiar que é sua por direito. Você vai ter que ir lá reaver os seus direitos. E a partir daí começa a sua aventura. Começa o seu destino. Essa leitura, primeiro reaver os seus direitos, primeiro resgatar a boa herança familiar, primeiro botar na tua mão aquilo que você pegar, né? Aquilo que você tem direito, tomar para si. Essa leitura é minha.
de tanto lidar com essas cartas há muito tempo. Quem quer vir jogar comigo, eu faço uma pequena apresentação. Eu tenho 25 anos de cartomancia, então eu não estudei através das redes. Eu estudei com uma mestra, que é iniciada no tarô de uma outra maneira, por uma perspectiva de jornada. A gente vive em vida mesmo. Todas as cartas. Se você se dispõe a aprender dentro dessa perspectiva do tarô, você vai passar coisas que se referem aos arcanos. Então você perde o medo deles. Você entende como eles se localizam na sua vida, como eles podem acontecer, como eles podem se manifestar. Você ganha coragem de lidar com o tarô como ele vier para você, porque você tem aquela bússola dentro de si. Só que isso dói muito. Porque imagina você passar anos vivendo uma mesma carta. Aconteceu comigo, já contei aqui. Eu passei anos vivendo julgamento, vivendo a carta mais difícil para mim do tarô. Para mim, o julgamento, ele pode ser mais difícil do que a torre em certos casos. Bom, Jazão entende que chegou a hora dele lá viver o destino dele. Ele não tem mais medo. O oráculo confirmou para ele qual é o caminho que ele deve seguir. Então ele vai, mas ele vai armado até os dentes. Ele vai e no caminho ele perde a sua sandália gladiadora. Então ele chega lá semi-descalço. O tio já está avisado que um sobrinho ia tentar tomar o reino dele. E que esse sobrinho chegaria sem uma sandália. Então, quando ele avista o garoto, armado até os dentes, pronto para matá-lo, ele se ajoelha aos pés do garoto. Pélias, que é o tal do Herodes, se ajoelha aos pés do garoto e fala: não quero treta. Pode ficar com o reino, eu passo ele para você. Toma a tua coroa. Vamos fazer um acordo? Você não precisa me matar. Eu posso simplesmente passar o reino para você. E aí você vai buscar para mim a única coisa que me interessa nesse reino aqui, que não tá aqui, que é uma relíquia dos deuses, que é a lã dourada do carneiro de Zeus, que tá numa ilha. O que você acha de você ir ali para mim buscar, enquanto eu passo o trono para você? E aí esse garoto, que passou a vida sonhando com essa relíquia, uma coisa com que todos os heróis sonham, ele quer ir. Foda-se se essa negociação é perigosa. Ele achou que ele ia ter que entrar em batalha corporal com esse tio. Ele achou que ia ser um domingo sangrento. Quando ele chega, ele se depara com essa manobra política do tio, que na verdade é uma facilitação do caminho para ele. Então no 3 de paus, a gente lida com as facilidades. O caminho mostra pra gente, cara, é por aqui mesmo. Eu vou facilitar pra você entender que é por aqui mesmo. A gente aposta numa ideia e tem aquela sorte de principiante. Parece que quando a gente finalmente solta isso no mundo, as coisas começam a dar certo, tudo começa a se encaixar. Essa carta aqui está no não. O caminho facilitado está no não. O que está no sim? O caminho doloroso, difícil, sacrificante, no qual a vítima dentro de nós insiste, que é o enforcado. Por que é que eu estou aceitando ficar confortável transitando nas minhas dores, se com um pouquinho de ousadia
Se eu fosse lá tomar o caminho que é meu por direito, as coisas poderiam tomar um rumo diferente. O universo poderia facilitar para mim. Por que eu não estou conseguindo fazer isso? Aí vem o arcano da lua. Inconsciente. A escuridão. O que está por trás do portal de Hécate. Hécate é a deusa grega que simboliza o arcano da lua dentro do tarô mitológico. Ela é uma deusa tríplice, uma deusa de 3 faces. E ela tem um cão de 3 cabeças, um cão tríplice, que se chama Cérbero. Não é cérebro, não é cérebro, é Cérbero. Como se fosse uma coroa. No alto da cabeça de Hécate, a gente tem a lua. Quem é esta mulher? Eu diria que ela é uma segunda sacerdotisa. É uma outra rainha do submundo. No arcano da sacerdotisa no tarô mitológico, a gente tem Psique. Não, desculpa. Desculpa, minha senhora. A gente tem Perséfone. Perséfone. Bom, elas se encontram, né? Uma existe dentro da outra. Perséfone é a rainha do mundo dos mortos. Só que a dona da porteira do mundo dos mortos, a pombagira rainha da porteira do inferno, é Hécate. E por isso ela simboliza o arcano da lua. Ela é a bilheteira do trem fantasma da tua vida. Sabe quando você entra nos períodos de escuridão, assim, que você pensa, caralho, trem fantasma. Só vem um demônio atrás do outro, uma merda atrás de outra, e eu tô aqui só jogando capoeira dentro do meu próprio inferno. Isso é a experiência da lua. Eu gosto de dar os exemplos mais bizarros para descrever o que é a experiência do arcano da lua. Quem desce ao mundo trevoso, desce, que eu digo assim, a gente pode descer de algumas formas, tá? Se você consagra ayahuasca, é muito uma experiência do arcano da lua. Mostra para você o que estava escondido, que você estava fingindo que não estava aí, que você tem que ver. As plantas de poder, de maneira geral, fazem isso. Acho que até essa expressão que a gente usa, né? Todas as plantas são de poder. Bom, a prática, a terapia. Fazer terapia é arcano da lua. Você vai lidar com esses conteúdos que são transpostos do inconsciente para a luz da consciência. Você vai fuçar o seu porão. Você vai fazer o mapa do teu subterrâneo. Só que existem os períodos trevosos na vida, dos quais a gente tem dificuldade de sair mesmo. A gente vai sair quando a gente estiver conseguindo sair. E não há o que fazer, porra. Não há o que forçar. Você vai parar de repetir quando você parar de repetir. Como me ensinou minha amiga Marta. Mas, e o quentinho de ficar repetindo, hein? E o quentinho? E o lugar confortável do se fuder? Hein? É sobre ele que a gente tá falando nesse jogo. Por que você se acomodou aí? Por que você aprendeu a ficar aí? Que merda! Sai daí, caralho. Vamos experimentar outras coisas na vida? Vamos pegar a coragem do jazão, fogo no cu, e deixar o destino mostrar pra gente que tem outras coisas a serem vividas, que tem mais, que a gente pode ir no caminho do que a gente ama, do que a gente sonha. A gente pode viver mais grandioso do que essa merda aqui. Eu vi um texto, eu não vou falar desse texto não, vou falar da imagem.
Eu vi um vídeo que eu salvei, que é triste. Ele tem alguns segundos, mas ele é triste. É uma moça que tá fazendo determinados movimentos e um cavalo tá acompanhando ela como se ele tivesse amarrado e ela estivesse segurando a corda. Mas ele não tá amarrado, não tem corda. Ele tá acostumado a agir assim. E aí não tem nada amarrando ele, cara. Eu tenho um texto sobre isso, meu Bom Dia Matriarcado, que na verdade o título é sobre isso, mas se refere a um elefante. O elefante do circo também. Ele passa tanto tempo amarrado por um fio, desde que ele é criança. Acabaram, né, os animais em circo. Mas que quando ele é adulto, é apenas um barbante que segura ele, do mesmo jeito. Ele é muito maior do que aquilo. Mas ele está a vida inteira amarrado ali. O enforcado também é amarrado pelo pé. O corpo dele todo é muito superior, não é? Ele não está amarrado por aqui. É uma condição da qual ele pode sair. Só que ele passa tanto tempo ali que ele se acomoda. Ele encontra o quentinho da sua mais intensa dor. Que merda! Vamos romper com essa porra? Vamos. Vamos romper com essa porra. O temporal agora vai cair em mim. Vamos lá, igreja. A chuva da vitória vai reinar no fim. E quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Caraca, tá na hora do meu atendimento. Vamos lá. Amiga do atendimento de hoje é a Isa. Se você estiver me assistindo, me perdoa. Me perdoa. Eu já vou chegar, tá? Bom. Alana, se você estiver me assistindo, por favor, avisa a Isa que eu tô fazendo a live. No topo do jogo, a gente vai ter os nossos ganhos mostrando pra gente que essa base do jogo tem todo o direito de ser desconstruída. Bel Side. Bel, se eu te contar sobre mim, sobre minha saúde, eu quero saber de você também. Tu vai me dar tanto puxão de orelha, gata. Mas é isso. Acho que eu tô saindo do meu enforcado finalmente. No topo do jogo, a gente tem 3 de ouros. O 3 de ouros é o herói de ouros recebendo o seu din-din, o seu rico din-din, num nível muito legal do seu trabalho. Ele fez contato com a força dele, a força de trabalho. Te ligo, te escrevo, cara. Você é uma mestra. O céu é o oráculo, do qual eu tenho que voltar. O 3 de ouros é o herói do naipe de ouros, ou seja, do naipe de moedas, do naipe da vida material, o naipe das riquezas da terra, as nossas riquezas internas, honrar as riquezas da terra, né? E a circulação do dinheiro mesmo, é um conceito de prosperidade que é fora do capitalismo, porque o objetivo do naipe de ouros é a sabedoria da terra, né? Então, nesse naipe, a gente vive a experiência do encontro com as riquezas. E aí, quem ilustra esse naipe? A história dele contada de 2 até 10, de ouros, é de um cara que é um arquiteto, é um marceneiro, um cara que pega a natureza e transforma. Então, ele é o cara que transforma a terra. E aí, no 2, ele tá botando a mão na massa. No 3, ele tá começando a ganhar dinheiro.
Ele está começando a receber pelo trabalho dele, a perceber o quanto ele tem valor. O trabalho dele tem valor. Aquilo que ele ama fazer, aquilo em que ele está depositando energia tem valor. Estamos na semana de 1 a 7 de julho, galera. Eu quero o pagamento caindo. Quem está recebendo o pagamento? Por favor, manda. Bel, muito obrigada pela sua generosidade. Você é muito maravilhosa. Vou te escrever, perdi o medo agora. Perdi. E aí, a Sata diz pra... Desculpa, eu acho que eu tô falando certo, né? A Sata diz pra gente, olha que legal. No tecido acrobático, a gente faz essa figura do enforcado. E se a gente move o pé pra ponta, a gente consegue sair. Senão a gente fica presa com o pé estendido. Maravilhoso. Quero saber disso aí, deixa eu printar. Foda. Deixa eu avisar a cliente, cara. Porque realmente eu vou precisar de mais minutos. Dédalo tá recebendo o seu rico dinheirinho. Ele não tá rico ainda não, tá? Ele tá descobrindo que ele pode fazer o seu dinheiro. Oi, querida, só mais uns minutos. Me perdoe. Live. Farei com todo amor. Dá tempo. Pronto. Ela entendeu. Com amor vai. Com amor tudo vai. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Muito bom, né? Faustão. Porra, cadê o mago do Faustão? O Faustão se desconectou do seu mago, né? Mas esse jogo tá querendo fazer que a gente reencontre esse mago dentro da gente. Então esse herói tá começando a fazer dinheiro. E aí a mensagem do jogo a mensagem dessa carta é muito clara. Ele não tá rico ainda. Ele tá fazendo contato com o seu valor. Vai desenrolar, esse dinheiro vai entrar, vai ser honrado. É o dinheiro que vem da força de trabalho dele. Vamos olhar para isso? Sim. Vamos olhar para o tempo que se envolve, para a formação que se envolve. Vamos dignificar tudo aquilo que você já viveu, já passou, já sofreu, já testou, já deu errado, já deu certo. Até você chegar a esse ponto de receber esse salário. Porque a mensagem desse jogo é o seguinte: os movimentos financeiros dessa semana, eles tendem a conversar com a gente sobre o nosso valor. A gente precisa perceber o nosso valor em movimento. Os pagamentos que a gente fizer, os pagamentos que a gente receber, o movimento que a gente faz na nossa vida profissional para esses pagamentos acontecerem. Adota a maquininha e os caralho, planilha do não sei o quê. Quem você contrata, o trabalho novo que chega para sua vida, mas também sua relação inicial com as riquezas materiais. Então, se você, como eu, por exemplo, está vivendo um reencontro com a força da alimentação, também isso pode ser um 3 de ouros. Você vivendo a vitória da serva, um momento em que você, reencontra com a tua força de cozinhar. Isso está acontecendo comigo. Eu saí da caricatura mulher bem-sucedida que pode pedir comida fora, então tudo bem a correria, ficar te consumindo, porque você pode pedir aquela comida ali. Resultado, estava pobre e doente. Meu dinheiro não rendia e eu intoxicada. Pra quê? Se eu venho de uma família onde todo mundo cozinha super bem,
Eu faço comida de vó. Meu negócio é angu, frango com quiabo. Desculpa, galera vegana. Entendeu? Assados, ensopados. E eu amo fazer feira orgânica. Por que eu não estou usando essas minhas riquezas a meu favor? Por que eu estava aceitando ficar na condição do enforcado? O que eu não estava enxergando na minha lua? Por que é que o herói do fogo no cu em mim não estava indo lá se apropriar dos seus direitos, da sua boa herança familiar, para seguir o seu destino? Esse jogo todo aqui me ensina muito. Te faço as mesmas perguntas. Na minha relação com a alimentação, por exemplo, cara, todo mundo na minha família cozinha bem. Só que o cara que me ensinou a cozinhar foi também um abusador, né? Foi meu padrasto. Na minha família, estranhamente, os homens cozinham bem e cozinham para as suas mulheres. Ensinam os filhos a cozinhar. É uma herança que veio de maneira masculina. Minha avó não saiu do colégio direto para casar, ela não sabia cozinhar. Teve um primeiro casamento que não deu certo, mas a minha mãe nasceu desse casamento. Depois veio o segundo casamento, que foi o meu avô. Né? Meu avô que adotou minha mãe. Também uma história de adoção. Esse cara cozinhava para ela. Quando ele começou a se conectar com a vovó, eles eram vizinhos. E a vovó estava praticamente passando fome com a criança pequena em casa. Recentemente eu me interessei por um cozinheiro. Um chefe. E um sommelier. E a minha cabeça ficou meio perturbada, sabe? Acho que mexeu com essa fragilidade. Terapia online, ao vivo. Eu preciso compartilhar, é muito íntimo o objeto do meu trabalho. Eu não tenho como não falar de mim ou de histórias das minhas consulentes, tanto que eu peço licença a elas. E as pessoas se sentem muito autorizadas, e é isso que eu quero mesmo, que venham me trazer, se sentem à vontade de me trazer suas histórias, estando ou não no laboratório. Isso é lindo pra caralho. Sou uma colecionadora de histórias. Então eu descobri em terapia na semana passada, semana do Rei de Espadas, o cara que dá o corte derradeiro, que é uma boa herança familiar a qual eu não estava me conectando, para ficar nesse lugar aqui do enforcado, sofrendo. Eu tenho que assumir que a minha relação com a comida é minha. Você tem que assumir que a sua relação com o seu dinheiro, com as suas riquezas, com a sua vida material, com a alimentação, com o seu corpo, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, é sua. Tem que curar sua relação com isso. Vai na tua herança. Aqui que tua família não teve direito, mas você tem. Vai lá e toma isso pra si. Isso é o 3 de paus. No 3 de ouros é olhar para o seu valor, cara. Olha para o seu valor. Até quando você vai ficar no sofrimento do enforcado? Até quando você vai negligenciar o seu... Gente, cadê o 3 de paus? Sei lá, voa. Até quando você vai negligenciar o seu 6 de paus? O seu direito de ir lá fazer seu destino, tomar as heranças, tomar aquilo que você tem direito? Até quando ficar na escuridão da lua, andando em círculos? Vamos do 3 de ouros, dessa compreensão do nosso valor, de honrar o nosso dinheirinho que está entrando, nossos ganhos, honrar o dinheiro das pessoas a quem nós pagamos. Vamos dessa cura da nossa escassez. Vamos partir daí, dessa autorização à prosperidade, a nossa prosperidade, para a reflexão do 4 de espadas, que eu também nem sei onde é que tá.
Ai, caramba. Cadê o 4 de... Tá aqui. 4 de espadas. 4 de espadas é o herói Orestes, quando ele ainda não enxergou o que ele tinha para enxergar, então ele vai produzir esse encontro com a luz, com a revelação, com a verdade. Temos um aspecto muito importante aqui, que se cruza com o jogo do mês, assim como a lua, que também fala sobre o enxergar, não enxergar, se cruza com o jogo do mês. No jogo do mês a gente tem de cara a deusa Maia, que é uma deusa hindu que vai falar sobre o véu que encobre a verdade, a realidade, que separa o mundo espiritual do mundo material. É preciso querer enxergar além desse véu. A verdade não está nas ilusões materiais. A verdade está no espiritual. Como é que a gente faz para acessar isso? A postura do herói Orestes aqui é inteiramente essa. Ele é o cara que a mãe matou o pai dele. Ele vem de uma família de muitas matanças. Mas ele vem de uma geração, ele e as irmãs são de uma geração que não foi contaminado por esse mal familiar. Então os deuses resolvem salvar essas crianças. Essa mãe, uma última tirana, ela matou o pai, é uma rainha, então ela tomou o trono desse rei que ela matou, começou a governar com o seu amante ao lado e mandou o garoto, que seria o herdeiro natural ao trono, para longe. Ah, vai estudar não sei aonde, meu filho, que eu vou matar seu pai. E aí, o garoto vai, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele vai e aí ela comete o crime. Quando ele está lá, sem entender o que está acontecendo, ele entra num estado de reflexão, de meditação. Pensa um pouco, jovem Orestes. Reflete. Alguma coisa vai brotar da escuridão, você vai enxergar melhor. Vai vir alguma resposta, algum clarão. Essa é uma carta da meditação, da concentração, do fazer um pouco de silêncio. Ela diz que a gente ainda não está enxergando coisas, mas a gente vai receber a visita do Deus Sol. Ele vai receber a visita de Apolo. Apolo vai contar para ele o que está acontecendo com a família, quem é ele dentro dessa história familiar e qual é o destino dele. Ele veio para libertar a si mesmo, as irmãs e seus descendentes dessas mazelas familiares. Mas aqui ele ainda não está sabendo disso. Ele vai descobrir. Então, novamente, é uma situação oracular. Porque se o sol aparece e faz uma revelação para ele, a gente tem oráculo, a gente tem profecia. Então, a gente tem no não aquele herói que os seus movimentos são guiados por essa profecia, pela orientação oracular. E a gente tem no topo um herói que ainda não recebeu o oráculo, mas vai receber. Percebe a relação? Tá na hora de tu vir jogar comigo. Bem, assim como eu vou ter que fazer obrigações e novos jogos no Babalaú. O 4 de espadas, ele tá pedindo para você refletir, tirar esse herói do caminho facilitado do não, permitir que ele faça um movimento dado pelo oráculo, dado por essa verdade desse mestre dentro dele, pela sua verdade espiritual. E ele tira a gente da condição da lua. O 4 de espadas também tira a gente da condição da lua. Ele permite que a gente enxergue. Às vezes é preciso tempo, se colocar numa certa frequência, numa outra postura, para você enxergar o que você tem que enxergar. Nesse ritmo insano que te é cobrado, nesse ritmo que te mantém numa posição enforcado, como é que você vai chegar a certas reflexões? O tempo do ócio é preciso, o tempo de outras atividades. Como é que você está cuidando da sua mente? Como é que você está cuidando do seu espírito? Como é que você está expandindo a tua capacidade de enxergar? 4 de espadas fala sobre isso. Ele vai sair do lado 3 de ouros, pedindo também que você reflita, principalmente sobre, cara, vamos lá acessar seu valor? Entender que você não precisa ficar nesse sofrimento aqui desse jogo.
honrar até o sacrifício todo que você passou até aqui, mas honrar também o teu direito a uma narrativa diferente, fora do sacrifício, uma narrativa mais feliz, porra, mais corajosa. Vamos lá fazer esse movimento? Eu estava nesse estado na semana passada. Hoje eu tenho condições de fazer essa leitura, de entender o que essa leitura diz, trazer isso para você. E geralmente o movimento oracular é assim. Às vezes certos atendimentos não acontecem porque a gente não tem condições de atender aquela pessoa. Você não está ainda no ponto de atender aquela pessoa. No topo do jogo, que é o lugar onde a gente tem que chegar, isso é possível que venha antes. Mas para algumas pessoas pode vir lá para o final de semana, depois até de alguma reflexão, a gente faz contato com o mago. E aí é muito legal a gente sair de uma carta tão impotente, que é o enforcado, e ir para uma carta tão potente, que é o arcano do mago. O mago é o fazedor de realidade. 71 minutos, puta que pariu. Ele é um fazedor de realidade. Ele é um cara completamente autorizado a criar a sua vida dentro do tarô. Ele é o cara que inventa. Ele é um malandro, um sobrevivente, mas no sentido potente da coisa. Ele é um malandro que aprendeu a jogar com a vida, aprendeu a ter jogo de cintura e aprendeu a ousar tudo. Ó, Maureen fala: Oxum entra no mercado dançando sem se importar com o que falam. Autoconfiança, isso aí. O mago vai malandra. Ele é um cara diante da sua mesa de trabalho, conectando o que ele tem de mais mundano ao que existe nele de mais divino. Ele comunica céus e terra. Como eu gosto de dizer, ele produz um milagre. Mas ele é o cara mesmo diante da sua banca de trabalho. É o que você pode fazer com as suas mãos. Tem coisas que você pode fazer, sabe? No enforcado, na vítima, a gente sente de pés e mãos atados. No mago, você é realizador. Você é realizadora, gata. Às vezes ele representa fazer magia mesmo. Tá faltando você fazer algumas macumbinhas que você não tem feito? Que tal fazer contato com a sua coragem, com a sua ousadia a partir dos seus rituais, das suas práticas rituais? Porque o ritual é uma conversa com o inconsciente, cara. Então você tá plasmando, você tá manifestando uma coisa que você quer. Você vai dar elementos para o teu inconsciente resolver, te devolver em nutrição para tua mente, para você achar suas saídas. No mínimo isso. Mas se você, como eu, gosta de uma versão mais encantada, mais poética, o ritual é a produção do milagre. Cadê a milagreira bonita que tá aí me ouvindo? O milagreiro bonito que tá aí me ouvindo. Vamos nos conectar com essa dimensão nossa? O mago é inspirado numa figura de um camelô da Idade Média. Prestidigitador. Era o cara que fazia... um ilusionista das grandes feiras. É igual o cara que você vai ali, sei lá, no Largo da Carioca, tá fazendo mágica e vendendo um negocinho para as crianças. Sei lá, aí na sua cidade, sempre tem um vendedor assim, parece que faz magia. Quem é essa pessoa aí em você, diante da sua vida, que é capaz de fazer certas mágicas consigo, com a sua realidade, para chegar à finalidade alcançada?
para chegar à finalidade desejada. Todo mundo tem seu lado, malandro, sagaz, esperto, sobrevivente. Então dá para você honrar o seu sofrimento de uma outra maneira, não travada nele, sabe? Dá para você honrar todo o sofrimento de uma vida inteira, chegando aqui e percebendo que você extrai desse sofrimento uma malandragem, uma sagacidade, um jogo de cintura diante da vida. E colocar isso pra jogo, meu amor. Esse é o tarô dessa semana. Quer mais? Vem jogar. Boa semana pra gente.